Neste vídeo, veremos como mover um objeto no espaço tridimensional. Para esse efeito, vamos recorrer a algumas das ferramentas que se encontram na Toolbox. Antes disso, será necessário criar um objeto. Algo que pode ser feito através da barra Polymodeling, onde é possível criar objetos tridimensionais e utilizar uma série de outras ferramentas úteis ao processo de modelação. Para criar um cubo, basta carregar no botão que tem a figura do cubo e ele é criado no centro do espaço tridimensional, nos eixos com valor 0. Um pequeno parênteses para falar do espaço tridimensional, em concreto do espaço cartesiano, que pode ser bidimensional com coordenadas x e y ou tridimensional com a introdução do eixo do z. O espaço cartesiano é um sistema matemático que usa coordenadas para descrever a localização de pontos num plano ou num espaço tridimensional. No plano cartesiano, dois eixos perpendiculares, geralmente chamados de eixo x e eixo y, são usados para localizar pontos. Cada ponto é representado por um par ordenado de números, x, y, em que o valor de x representa a distância do ponto ao eixo vertical, y, e o valor de y representa a distância do ponto ao eixo horizontal, x. Para espaços tridimensionais, adiciona-se um terceiro eixo, geralmente chamado de eixo z, e os pontos são representados por um conjunto de coordenadas x, y, z. Voltemos ao Maya e ao cubo que se encontra no centro do espaço tridimensional. Para selecionar um objeto, pode recorrer-se à barra das ferramentas e escolher a ferramenta de seleção. Depois, basta selecionar o objeto e este fica com as arestas iluminadas. Isso significa que este é o objeto selecionado na cena. Também se pode recorrer à tecla Q para ativar a ferramenta de seleção. Depois, caso se pretenda mover o objeto no espaço, é necessário selecionar a ferramenta de translação, ou oprimir a tecla W, e o objeto fica habilitado a ser movimentado em qualquer dos três eixos. Basta puxar os controladores de qualquer um dos eixos na direção desejada e deste modo move-se o objeto no espaço. É também possível mover o objeto em dois eixos ao mesmo tempo, usando os pequenos quadrados coloridos que se situam entre os manipuladores. Note-se que os valores da translação vão sendo alterados de acordo com a posição que o objeto ocupa no espaço. Movendo o objeto em qualquer um dos três eixos, altera o valor das coordenadas da translação no Channel Box. Estes valores também podem ser alterados manualmente. Se quiser que o cubo volte à posição de origem, por exemplo, basta que os valores de translação sejam de 0 nos três eixos. Outra das ferramentas que permite manipular objetos no espaço é a de rotação. Premindo o botão da rotação ou carregando na tecla E, tendo sempre o objeto selecionado previamente, abre a possibilidade de o rodar em qualquer um dos eixos. Basta para isso escolher qual o eixo pretendido e, usando o manipulador correspondente, rodar o objeto no eixo e direção pretendida. Os valores dessa rotação vão ficando registados na Channel Box, tal como acontecia com a translação. Também é possível rodar o objeto em todos os eixos ao mesmo tempo, utilizando o manipulador exterior de cor azul claro. Para colocar o objeto na sua posição inicial, basta que os valores da rotação sejam 0. Por fim, a ferramenta de escala. Carregando no botão correspondente ou na tecla R, com o objeto previamente selecionado, este fica pronto para ser manipulado. É então possível alterar as dimensões do objeto pegando nos manipuladores respectivos. Esta alteração da escala do objeto pode ser feita individualmente em cada eixo, como se pode ver. Para que o objeto volte à sua escala original, basta alterar os valores na Channel Box para 1. Faltou, antes de fechar o vídeo, um pequeno esclarecimento que importa referir. No caso de se pretender aumentar a escala do objeto, mantendo as suas proporções, é preciso que se utilize o centro dos manipuladores e, desta forma, podem alterar-se as dimensões proporcionalmente.